estendo o nosso abraço fraterno a quem está nos vendo pela TV, pela internet. Deus abençoe a tua vida também aí, que esse culto está sendo uma bênção, está sendo um culto que nós estamos proferindo exclusivamente ao Deus eterno, aquele que era, que é e sempre será, ao único Deus merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queridos irmãos, hoje é o primeiro domingo de dezembro e nós estamos aqui dando início, dentro do período natalino, de pregações que tem a ver exatamente com esse tema natalino, dezembro, Natal. E por mais que nós já tenhamos pregado e ouvido a respeito, porque todo ano, dezembro, nós pregadores sentimos-nos na responsabilidade de falar a respeito disso. Mas não é um fardo, não é um peso, não é algo que nos desgasta, muito pelo contrário, é algo que nos enche o coração de alegria, porque estamos falando de um dos momentos principais, cruciais da fé cristã. Mas quando se fala de Natal, o que vem à mente? Eu gostaria que você pudesse pensar rapidamente. Quando se fala de Natal, o que vem à sua mente? O que você pensa imediatamente? O que está na sua mente a questão natalina? Você pensa o quê? Eu sei que alguns aí vão dizer assim: nascimento de Jesus, sem dúvida. Mas será que é isso mesmo que vem na mente quando você pensa em Natal? Algumas coisas eu acho que fazem parte dessa cultura atual natalina. Por exemplo, ali fora nós temos um presépio montado pelo nosso irmão Renato, tão bonito. Presépio, a gente pensa em presépio. A gente pensa numa árvore muito bem montada pela nossa irmã Helena, lá linda, né? Aliás, a irmã Helena tem se especializado em montagem de árvores natalinas. Mas quando chega nessa época de Natal, a gente vê árvores montadas para tudo que é lado. Comércio, ruas, casas. O que mais? Luzes. Lá fora tem luzes. Lá, estou vendo piscado aqui. Luzes piscando. Cidade fica repleta de luzes. Ontem eu e a Misa tivemos um evento. E a hora que nós estávamos voltando para uma chácara, não sei os demais aí, mas o GPS mandou a gente para o interior. Eu botei GPS e falei para mim mesmo: meu instinto me disse que nós estamos no lado contrário. Mas o GPS mandava, então vamos. E a gente andou por essas áreas rurais aí de noite, 10 horas da noite, bastante. E qual não foi nossa surpresa, que em volta nós entrávamos no meio do nada, uma casa hiper iluminada de Natal. Hiper iluminada. No nada. Mato, de repente, bum, uma casa. Algumas realmente chamou a atenção. Até mesmo assim no interior as coisas de luz acontecem. Nem se não falar então da cidade. Existem algumas casas, alguns bairros aqui na cidade que já estão se notabilizando por enfeitar as suas casas de maneira reluzente, brilhante, iluminada. Até concurso municipal a respeito. Luzes. Natal. Há quem diga que já são Natal das luzes, Natal de luzes. Já ouve-se muito isso. Também se lembra de gastança. Gastança. Nem bem o 13º já chegou a primeira parte, já tem para tudo quanto é lado lugar para gastar. É amigo secreto da empresa, é amigo secreto dos amigos, é amigo secreto da família, é amigo secreto disso, daquilo. É presente para filho, para neto, para marido, para esposa, para sogra, para sogro. Não vai dar para sogra para ver. É presente, gastança. Gastança. Você pensa em Natal, você pensa em gastança. Você pensa em Natal, você pensa numa figura que já está virando mitológica, tradicional, que é Papai Noel. Papai Noel. Uma figura simpática, uma figura que brinca com as crianças e engraçado, tem Papai Noel para tudo que é lá. Cada shopping tem o seu Papai Noel, cada loja tem o seu Papai Noel. Papai Noel está em todo lugar. Mas nós temos outras coisas. Vocês vão falar em shopping, eu tenho que falar isso
até porque invisto muito em cima disso, decoração natalina. Meu Deus, cada vez que chega o orçamento para você aprovar a decoração natalina, treme as pernas, porque é caro, mas tem que fazer. Tem que fazer. E algumas decorações natalinas de shopping center nem de perto lembra o Natal que nós conhecemos. Você vai um bom, tem galinha pintadinha, o outro ursinho, o outro duende, outros é um monte de bichinho brincando com bichinho. Por que será que muitos dos shoppings tem esse tipo de decoração? Porque a maioria deles são proprietários judeus, que não tem compromisso nenhum com o nosso Natal. Eu sei que já tive sócio em shopping center judeu e foi briga para fazer uma decoração no shopping com motivos cristãos. Querem fazer motivos não cristãos. O que mais a gente lembra? Além do presente, festa. É uma época de festa. A gente fica naturalmente festivo, fica naturalmente propenso à festa. Nós mesmos ficamos propensos a festas, né? Há um ditado que diz assim: crente não bebe, mas come um monte. E aí você tem um monte de mesa. Quando se pensa em Natal, já pensa naquela mesa enorme, cheia de comida, que não vai se comer nem um terço. Mas você faz comida como se fosse um batalhão para comer. Comilança. Comilança. Feriado. Você pensa em Natal, você pensa: não vou trabalhar. E vou emendar. Até que eles já emendam. Se o Natal cai no meio da semana, já estica o feriado para o final de semana e vai procurar o cara, não acha. E ele emenda feriado. Mas, qual é a principal lembrança que nós temos que ter no Natal? Qual? Nascimento de Jesus. Se existe Natal é por conta disso. Tudo isso que eu falei já são desvios, já são circunstâncias e coisas que estão sendo colocadas, acopladas dentro da cultura, que já vira tradição, que já vira coisa mais que normal, e que gradativamente vai apagando o aniversariante. Outro dia eu falava com a minha filha, falou para a minha netinha: Natal o que é? Aniversário do menino Jesus, aniversário do nascimento de Jesus. Mas vocês já perceberam como que gradativamente essa figura vai sendo apagada e vai sendo inclusa no lugar? Tudo isso que eu falei, tudo isso. Mas se nós falamos que é nascimento de Jesus, a pergunta aqui é bastante óbvia, mas que a gente tem que fazer, e esse tempo que estamos reunidos aqui em dezembro faz parte da obrigação de cada cristão fazer essa pergunta de novo, e todo ano de novo, para que nós não venhamos a ser demasiadamente influenciados com as coisas desse mundo e venhamos nós mesmos a nos esquecer do que eu vou perguntar agora. Quem é Jesus? Quem é Jesus que se comemora o aniversário em dezembro? Quem é Jesus? Precisamos ter resposta para essa pergunta, porque se estamos em Natal, é preciso que cada um de nós tenhamos a coragem, a sensatez, a dignidade de nos expressar como convém. Porque na hora que nós somos bombardeados com coisas que nada tem a ver com esta comemoração, nós temos que nos posicionar. E para isso é preciso que nós tenhamos com clareza a resposta a essa pergunta: quem é Jesus? Se nós adentrarmos a Bíblia Sagrada desde o Velho Testamento, nós vamos encontrar esse Jesus desde o início de Gênesis. Lá no Gênesis, no começo da história escrita da humanidade, já tem lá uma particularidade a respeito de Jesus. Quando Deus se refere ao episódio de Adão e Eva terem cometido o pecado, Deus manifesta-se com as pessoas ali, com esse casal, trazendo já a informação do que nós chamamos de proto-evangelho. No versículo que diz: e virá aquele que
pisará a cabeça da serpente, mas a serpente lhe ferirá o calcanhar. De quem que Deus estava falando? De Jesus, do Messias. E ao longo de todo o Velho Testamento, os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, anunciaram que viria o Messias. Portanto, Jesus é o Messias prometido. E o que é o Messias? É preciso compreender isso. O que é o Messias? Na visão judaica, o que é o Messias? Bem, para o judeu, até hoje se espera a chegada do Messias. Até hoje eles aguardam a chegada do Messias. O judeu não aceitou Jesus como sendo o Messias. Não aceitou e não aceita. Os judeus naturais. Já existem muitos judeus cristãos que já aceitaram Jesus. Continuam judeus, mas já são judeus cristãos. Mas os judeus que não são cristãos, eles continuam a esperar o Messias. E alguns contestam efetivamente quem é Jesus como Messias. Recentemente eu li um artigo que um rabino escreveu, dizendo por que Jesus não é Messias. E alguns argumentos que ele escreveu, eu já li argumentos de outros rebatendo os argumentos do rabino. E um dos argumentos diz que o Messias viria a restaurar o templo. Então, como Jesus não restaurou o templo, que para eles até hoje está destruído, e está de fato, lá só tem uma parede do antigo templo, lá em Jerusalém hoje ainda, só essa parede. E como o Messias não reconstruiu o templo, então eles dizem que Jesus não é o Messias. Mas como que Jesus iria reconstruir o templo, se na época de Jesus o templo já estava erguido? O templo só foi destruído 70 anos depois de Jesus. Então como que Jesus iria reconstruir o templo se o templo estava construído? Um argumento que não procede. Mas quando Jesus disse que iria reconstruir o templo, pegamos isso no livro anterior. O que é o templo que Jesus disse que iria reconstruir? O corpo. Passamos a ser o templo do Espírito Santo. Então, esse argumento dos judeus não procede. Diz que o Messias viria libertar o povo. Libertar o povo. E como Jesus veio e não libertou o povo da opressão romana, então não é Messias. Mas Jesus não veio libertar o povo politicamente. Jesus veio libertar o povo espiritualmente, de toda a opressão satânica, diabólica, maligna e cultural. Então Jesus é o Messias, aquele que foi prometido para que viesse à terra e pudesse realmente ser alguém especial. E para isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia, para a gente entender um pouco sobre isso. Quem é Jesus? 1 João, no capítulo 1, versículo 14. 1 João, aliás, 1 João não, livro de João, perdão. Livro de João. Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 14. Preste atenção ao que João vem se referindo a Jesus. João capítulo 1, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. E o verbo, lê-se aí, Jesus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mais uma vez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluias, glória a Deus. Baixe sua cabeça, meu irmão, vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, após essa introdução a respeito do Senhor, do seu nascimento e das coisas que acontecem em nossos dias com respeito a esse nascimento, a lembrança, a comemoração, nós queremos nos voltar para a Tua Palavra, Senhor. Nós queremos nos debruçar sobre a Tua Palavra e queremos, ó Deus, não somente entender, mas além de entender, compreender e viver a Tua Palavra. Pai, que essa palavra seja rema, ou seja, que nos cure de toda influência satânica, maligna,
que procura insistentemente nos tirar, nos roubar a verdade. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo e capacita-nos a todos para que a tua verdade seja implantada de tal forma em nosso coração que elemento nenhum maligno possa vir desvirtuar, venha tirar, venha descredibilizar-se. Muito pelo contrário, que nós sejamos fortalecidos na força do seu poder e que pela tua palavra sejamos crescidos e cresçamos a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse versículo pequeno, mas é de alta significância para entendermos quem é Jesus. Aqui está dizendo: e o Verbo se fez carne, ou seja, o próprio Deus se fez carne. No Velho Testamento todo, Deus mandou muitos homens, muitas mulheres, para poderem conversar com o povo, para poder orientar o povo, para poder exortar o povo, para te dar um puxão de orelha, para ensinar. E o povo insistentemente ficou de coração duro. Olha, Deus entendeu desde a formação do homem lá no jardim do Éden, como eu acabei de falar, que era necessário que Ele mesmo viesse. Mas como vai poder chegar o Deus Todo-Poderoso, perfeitíssimo, Senhor absoluto, em vindo aqui à terra? Não ficaria um único ser humano vivo. Se Ele vier com a sua glória e com o seu esplendor, não fica um vivo, porque Ele é perfeitíssimo e nós somos absolutamente pecadores. Portanto, esses dois seres não convivem de uma forma plena, completa, juntos. Um ser pecador, um ser perfeitíssimo como é o Senhor. Mas era necessário que Ele viesse. E Ele veio prometendo ao longo de muitos séculos que viria. E quando chegou a plenitude dos tempos, o Verbo, como diz o texto, se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus habitou entre nós. Nós temos que compreender quem é Jesus. Jesus é Deus encarnado. Jesus é o próprio Deus encarnado. Mas como eu disse, Ele não poderia vir com a sua glória, porque jamais poderíamos ver. Quando Moisés teve um encontro com Ele lá no monte, o que Deus falou para ele? Fica de costa, porque você não pode me ver. Tira as sandálias do pé, porque simplesmente o lugar que ele está era santo, e ele não podia sequer estar calçado para estar perto de Deus. E não pôde ver Deus. Viu uma sombra de Deus passando, mas não pôde ver Deus. E só vendo a sombra, o rosto dele ficou tão reluzente, tão forte, que as pessoas não podiam ver Moisés. E as pessoas encobriam o rosto para não ver Moisés. Tamanha era a iluminação do rosto de Moisés, porque viu a sombra de Deus passando. Logo, jamais poderia ele vir aqui se apresentar para nós, pecadores. Mas ele faz o quê? Se faz carne, porque como carne nós podíamos vê-lo, como carne podíamos tocá-lo. E ele se faz carne, e se faz de uma maneira absolutamente inesperada. Por mais que tivesse sido prometido, por mais que fosse esperado, a maneira como ele vem de uma forma ao qual os homens da época não compreenderam, e o que é pior, não aceitaram. Veio de forma humilde, simples, de um casal simples, de um casal humilde, de um casal que não tinha grandes conhecimentos, mas de um casal temente, obediente, de um casal que sabia estar diante de Deus e ser temerosos. E vem Jesus de uma forma humilde, nasce como criança, cresce. E hoje cedo, quando vinha vindo para a igreja, eu e a Misma, estávamos ouvindo no rádio uma pregação, e achamos a pregação interessante porque falava a respeito de Jesus com 12 anos no templo, quando Maria e José, Maria acreditava que Jesus estava com José, José acreditava que Jesus estava com Maria, e por conta disso, os dois empreenderam a viagem de volta para casa, achando que Jesus estava com o outro. E quando eles se encontraram ao final do dia, ficaram estarrecidos porque Jesus, 12 anos, não estava nem com um e nem com o outro. De onde está Jesus? Não sei. E voltam os dois para Jerusalém, espavoridos, assustados, porque não sabiam onde está Jesus. E vão encontrar Jesus no templo, conversando com todos os sábios,
discutindo de igual para igual, e aqueles homens todos boquiabertos com a sabedoria daquela criança, e se perguntando da onde vem tanto conhecimento assim de uma criança de 12 anos. Como pode uma criança de 12 anos se posicionar com esta autoridade? E quando Maria o encontra, José o encontra, Maria o pergunta: por que fizesse isso conosco? Por que fizesse isso conosco? Como a puxar a orelha de Jesus. E evidentemente, se a pergunta sai nesse tom, é porque ele estava errando. E se errando, estava em pecado. E nós sabemos que Jesus não pecou. Então o pregador explicava ali no rádio: quem pecou? Quem pecou? Maria, no entusiasmo de mãe aflita, fala para o menino: por que fizesse isso conosco? Como que dizendo: você errou. Mas quem errou? Menino Jesus? Não. Pais relapsos. Pais relapsos. Que apesar de boa intenção, foram relapsos. Deixaram uma criança sozinha numa cidade grande. Não foi a criança que se perdeu, foi a criança que foi deixada. Então, a pergunta de Maria não era cabível. Por que fizesse isso conosco? Ele podia responder: por que vocês fizeram isso comigo? Mas ele não respondeu isso. Ele disse: estou aqui cumprindo a vontade do meu Pai. Do meu Pai. E foi embora obediente. Portanto, Jesus é o Deus encarnado. E isso nós não podemos esquecer nunca. Porque na hora que nós temos que nos posicionar, nós temos que nos posicionar por Jesus, porque Ele é Deus encarnado, mas Deus. Algumas questões que João traz para nós, se você for ler o livro de João, e deve ler o livro de João, deve ler, quem não leu ainda, deve ler, quem já leu, deve ler de novo, porque João traz, como forma de fortalecer o seu argumento, que Deus, Jesus é Deus, e a base da escrita de João é isso, é demonstrar Jesus como Deus. Em todo o seu livro, Jesus é Deus. E é interessante que João foi, dos evangelhos, o último a escrever. Já havia sido escrito o livro de Mateus, já havia sido escrito o livro de Marcos e o livro de Lucas. E ele provavelmente tinha acesso a esses livros. E ele escreve de uma forma diferente. Tanto que o livro de Mateus, Lucas e Marcos tem muito mais semelhanças do que os três com o livro de João. Mas isso, evidentemente, nenhum dos quatro se contradiz. Só há referências um pouco diferentes. E João caracteriza-se por demonstrar Jesus como Deus. Jesus é Deus. E algumas coisas ele usa, até mesmo com algumas histórias contadas pelos seus outros escritores, Mateus, Lucas e João. Algumas tais: Jesus transforma água em vinho. Jesus transforma água em vinho. E quando nós pensamos nisso, irmãos, é algo altamente significativo. Porque o vinho, nós sabemos como é feito: da uva, amassar a uva, tirar o suco, deixar fermentar, aí depois que fermenta, se transforma em vinho. A água é água, H2O. E Jesus transforma esse H2O em vinho, e vinho de qualidade. Jesus é Deus, e só um Deus vai fazer isso. Só um Deus. Jesus entra no templo, pregamos isso no ano passado, entra no templo e transforma o ambiente do templo, vira as mesas, joga dinheiro no chão, dá chicotada nas pessoas que estão negociando no templo. Quem pode fazer isso? Só o dono do templo, porque homem nenhum podia fazer isso. Ele fez porque tem autoridade para isso, é Deus. Ele recebe, se você for ver na sequência, um capítulo à frente, os capítulos à frente, você vai ver que ele cura o filho de uma autoridade judaica. E cura como? À distância. O homem chega e pede para que o filho dele seja curado, mas que tem casa. E Jesus cura essa criança lá em casa. Por quê? Porque é o único ser que é onipresente. Deus está aqui, mas está em todo lugar. Ele fisicamente está no único lugar, mas o
Espírito dele estava em todos os lugares. O Espírito dele foi lá e curou aquela criança à distância. E somente pode fazer isso um Deus que é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, onipotente, tem poder para todas as coisas. João relata isso com clareza. João relata que ele curou um paralítico no sábado, no templo. Cura um paralítico no sábado. Sábado para o judeu era sagradíssimo, quase um endeusamento do sábado. Nada podia ser feito no sábado, nem no arroz e feijão. Fazia isso tudo na sexta-feira. Não se produzia nada, não se cortava nada, não se fazia absolutamente nada no sábado. Até hoje eles têm essa crença no sábado judeu. Mas Jesus vem e cura no sábado. Mas por que ele cura no sábado? Porque ele é o Senhor do sábado. Quem é o Senhor do sábado? Deus. João vem demonstrando isso. João vem demonstrando outra coisa incrível: a multiplicação dos pães por 2 vezes. Jesus pega meia dúzia de pães, peixes, e transforma numa quantidade imensa que alimenta quase 10.000 pessoas. Como assim? Quem tem poder para mudar a matéria? Quem tem poder para criar do nada? Porque, veja bem, meia dúzia de pães virar milhares de pães? Como assim? É fazer o nada vir acontecer. Só Deus. E João faz questão de mostrar isso, mostrando que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele mostra realmente algo tremendo: a ressurreição de Lázaro. Lázaro morto há 4 dias, e Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, tira da tumba e traz para fora. Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas, crianças, já tinha ressuscitado outras pessoas, mas agora o feito de Lázaro é um feito incrivelmente diferente. Sepultado há 4 dias, e Lázaro é ressurreto para a vida natural aqui na terra. E por fim, para fechar tudo, ele faz a sua própria ressurreição. Foi o primeiro a ressuscitar para não morrer. Ele ressuscitou Lázaro, e Lázaro voltou a morrer. Lázaro estava morto, ressuscitou e voltou a morrer. Mas ele, Jesus, ressuscitou, está vivo, está sentado agora ao lado do Pai nas regiões celestes. E ele é o primeiro de muitos que, como ele, iremos ressuscitar. Quem é Jesus? Deus. E você não pode esquecer disso nunca, porque quando você falar de Jesus, está falando de um Deus que o seu Espírito está conosco. Ele disse: eu vou para junto do Pai, mas os deixo o meu Espírito e estará com vocês, e aonde vocês estiverem. Esse Deus está conosco aonde nós estivermos. É para pedir socorro? Pode pedir. É para pedir orientação? Pode pedir. É para pedir uma solução? Pode pedir. É pedir para que haja um processo de interferência de maneira milagrosa? Pode pedir. Ele está com você, habita em você, está na tua vida, habita dentro de você. Não podemos esquecer disso nunca. Jesus é Deus. Mas a segunda pergunta que nós temos que fazer: por que Jesus nasceu? Primeira, quem é Jesus? A segunda é por que ele nasceu. Você precisa ter isso na ponta da língua. Você é um cristão, e quando alguém lhe perguntar a respeito disso, você precisa ter essa resposta na ponta da língua. Quem é Jesus? Você vai dizer: não é um profeta, como alguns dizem. Não é um homem poderoso, como alguns dizem. Não é uma eminência na terra, como alguns dizem. Não, ele é Deus. Mas por que ele veio? Por que ele nasceu? Em primeiro lugar, porque Deus traçou esse plano, como eu disse, desde a eternidade. A vida dele na terra, ele próprio definiu quando seria e como seria. A vida dele é porque Deus assim o quis. Deus assim o quis. Por que Jesus veio? Porque Deus assim o quis. Por que Jesus veio? Por conta de um amor imensurável a teu respeito. Ele deixa a glória dele. Gente, não é pouca coisa. Ele deixa a glória dele e se humaniza. Porque Jesus era 100% Deus, mas 100% humano. Se humaniza. Ele passa a ter um corpo, uma vida como a tua e a minha. Dorme, come, bebe, cansa, fica triste, chora, se alegra,
fica bravo, como você e eu. Se humaniza. E se humanizou por quê? Para que você pudesse vê-lo, para que você pudesse tocá-lo. Bom, mas eu não posso mais fazer isso. Sim, mas nossos antepassados o fizeram, tocaram nele. João diz isso. Nós tivemos o privilégio de tocar nele, conviver com ele, ouvir do lado. João diz que botou a cabeça no ombro dele, fisicamente falando. Então, queridos, ele se humaniza para que nós tenhamos com ele contato. Mas como ele não está mais aqui conosco fisicamente, o seu Espírito continua nos dando o privilégio do contato. Eu posso colocar minha cabeça assim no ombro de Jesus. Quantas vezes já fiz isso? Senti a presença dele me confortando em horas que eu necessito de conforto, me orientando em horas que eu preciso de orientação, me fortalecendo em horas que eu estou fraco, me curando nas horas que estou doente, me libertando de opressões que estou sendo opresso. A presença desse Deus na sua vida é para isso que ele nasceu. Ele nasceu para que se cumprisse amplamente e completamente a lei, porque a lei foi instituída e nenhum ser humano pôde cumprir a lei, logo todos estão condenados ao inferno. Porque se por uma única lei você padece, inferno na tua vida. Mas por que não vamos para o inferno? Porque ele foi o Cordeiro de Deus que morreu, derramou o sangue para que você não fosse para o inferno. Porque se a lei nos dá o direcionamento do inferno, porque se eu não cumpro a lei eu mereço o inferno, ou seja, o salário do pecado é a morte, logo eu teria o inferno. E por que não tem? Por que você não tem? Porque ele derramou o sangue por você. Vamos daqui a pouco falar sobre isso. Então, queridos, por que Jesus nasceu? Para que ele morresse no seu lugar. Nasceu para morrer. Ele já nasceu com a incumbência de morrer em seu lugar, para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Então não é somente um fato de libertação, mas é um fato de qualidade. Quando alguém perguntar por que Jesus nasceu, é porque aquele que nele crê terá uma vida de qualidade. Ouvindo-se ele, para que você tenha vida e tenha uma vida de qualidade. Portanto, aquele que crê em Jesus não precisa viver uma vida miserável, uma vida escrava do pecado, uma vida escrava dos costumes desse mundo, uma vida que leva a pessoa a ter perdição, a ter prejuízo relacional, prejuízo sentimental, prejuízo material. Não precisa, porque Jesus veio para que você tenha uma vida de vitória, uma vida de qualidade. Quando alguém perguntar por que Jesus nasceu, para que aquele que nele crê tenha uma vida de qualidade. E você tem que dizer: eu tenho uma vida de qualidade, porque Jesus morreu por mim, Jesus nasceu por mim. Natal é preciso que nós sejamos um povo de coragem, nos coloquemos diante das pessoas e temos que dizer: Natal não é Papai Noel, Natal não é luzes, Natal não é ornamentos, Natal não é comilança, Natal não é presente para aqui e para colar. Natal é vida de qualidade. Nós temos que dizer isso. Nós temos que nos posicionar. Você tem que se posicionar. E por fim, queridos, por que Jesus nasceu? Eu disse há pouco, para que você possa receber um corpo glorificado. Se Jesus não tivesse nascido, nós teríamos que morrer e ficar lá morto, ou quem sabe ter uma outra compostura. Mas o que nós temos hoje de convicção é que o mesmo corpo que Jesus recebeu, nós vamos receber. Mesmo corpo, com as mesmas qualificações. Por isso que ele é o primeiro. Ele é o primeiro, foi aquele que recebeu um corpo que não mais precisa ser restrito a um processo de deslocação natural por meio das pernas, como nós temos. Ele está no nosso meio e de repente não está mais. Não sei, não tenho a menor ideia. Mas o que eu sei é que esse corpo que se manifesta e se ausenta num piscar de olhos, nós receberemos esse corpo. Por que Jesus nasceu? Para que você tenha um corpo glorificado. A grande pergunta é: você quer ter uma vida vitoriosa? Você quer ter uma vida de qualidade? Você quer ter uma vida eterna? Basta se apossar desse Jesus.
todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, como alguns fizeram aqui à frente agora, receberá essa maravilhosa graça e esse corpo glorificado também. Por isso, meus irmãos, durante esse mês de dezembro, é necessário que nós nos posicionemos. Eu creio no Natal de vida. Eu creio que o Natal é coisa maravilhosa, mas não de olhos verem no contexto das coisas, mas de olhos verem a vida sendo liberta do pecado, a vida sendo liberta para uma vida de vitória e a vida sendo liberta para uma vida eterna. Natal é isso. Natal é isso. Todas as demais coisas são figurações que não refletem a verdade do Natal. Por isso, o povo de Deus, se posicione durante as festas natalinas. E quando você estiver com a sua família na ceia de Natal, pode comer, mas não se esqueça de orar agradecendo a vida que você tem hoje em Cristo Jesus. E diga aos pequeninos, pastor, você é contra o Pai Noel? Não, eu sou contra o entendimento que ele quer dar, mas podemos curtir com as crianças do Papai Noel, mas contem para elas por que do Natal. Natal não é Papai Noel. Natal é Jesus Cristo. Natal é o nascimento do pequeno menino Jesus, que veio para que nós tenhamos vida de qualidade e vida eterna, e tenhamos autoridade para vencer o mal no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus.